E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 44 e hoje, dando continuidade à infinita NR18, nós vamos abordar a CIPA nas empresas da indústria da construção. Antes de entrar propriamente dito no item 18.33, a gente queria chamar a atenção pelo seguinte. Desde o início, a gente vem falando para quem escreve para a gente pelo e-mail, através do Orkut, do Facebook, todas as opiniões que são passadas no blog, nas videoaulas, são as opiniões de um auditor fiscal que tenta passar o lado prático das NRs, tá? Ou seja, o dia a dia da segurança do trabalho. Isso não é o posicionamento formal do órgão, do Ministério do Trabalho. Isso eu deixo claro desde a primeira videoaula. Tá, pessoal? Para qualquer posição formalizada do Ministério do Trabalho e Emprego, vocês devem protocolar um requerimento na unidade do Ministério do Trabalho mais próximo de vocês para receber por escrito uma posição formalizada. Os objetivos com as videoaulas, com o blog, com o nosso site, é passar a parte prática, é passar o dia a dia, tá, de quem lida na segurança e saúde do trabalho. Ok? Com relação ao item 18.33 mais especificamente, eu vou passar para vocês nesse nosso encontro de hoje o entendimento da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas com relação à indústria da construção civil. Muito provavelmente, vocês vão encontrar entendimentos diferenciados nesse país continental que é o Brasil. Tá? Qualquer questionamento formal, repito, deve ser protocolado. O nosso entendimento aqui em Alagoas é o entendimento que eu vou passar para vocês. Ok? No final do nosso encontro, vocês vão entender o porquê que eu estou passando, que eu estou abrindo esse parênteses no início desse nosso encontro. Tá? Então, passado esse momento, vamos ao que realmente interessa, que é o item 18.33. O primeiro item, primeiro subitem, né, melhor dizendo, diz o seguinte, que a empresa que possuir na mesma cidade um ou mais canteiros de obra ou frentes de trabalho com menos de 70 empregados, deve organizar uma CIPA centralizada. O que vem a ser essa CIPA centralizada? CIPA centralizada é uma CIPA registrada em ata única e as reuniões são conjuntas. Ou seja, eu tenho 3 canteiros, um com 30, o outro com 40, o outro com 50 empregados. Cada um tem menos de 70, certo? Eu tenho que fazer um registro único dessa CIPA, né, formalizado numa única ata da CIPA, e as reuniões têm que ser feitas conjuntamente. Primeiro problema, um canteiro com a CIPA no meio do mandato e outro canteiro tendo que formar sua primeira CIPA. Ou seja, um desses 3 canteiros vai para a quinta, sexta, sétima reunião e o outro canteiro está começando agora, vai ter sua primeira reunião. Como que eu faço para formalizar a CIPA na mesma ata? Segundo problema, um canteiro fica na zona leste da cidade e o outro na zona oeste. Quando eu penso numa cidade de 20, 30 mil habitantes, tranquilo. Mas uma cidade tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, o deslocamento pode durar um dia inteiro, dependendo da cidade. Terceiro problema, um canteiro está no término da fachada e o outro está na fase da fundação. Os temas que vão surgir na CIPA são totalmente diferentes. Ou seja, só para o primeiro item, de forma rápida, já foram apresentados 3 problemas que podem surgir. E aí, como que a gente resolve isso? No final, a gente vai tentar responder. Vamos para o item 18.33.2. A CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos empregados, normal, devendo ter pelo menos um representante titular e um suplente, normal também, um membro suplente, por grupo de até 50 empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho, respeitando-se a paridade prevista na NR5. O que eu queria chamar a atenção para vocês? Isso aqui, ó. Por grupo de até 50 empregados. A partir de 2 empregados, já é um grupo de até 50 empregados. Vocês concordam comigo, não é?
O que o item está falando? Que canteiros ou frentes de trabalho, eu tenho que ter uma CIPA centralizada, nos casos, né, de canteiros com menos de 70 empregados, eu tenho que ter uma CIPA centralizada, e essa CIPA centralizada vai ser feita por grupo de até 50 empregados em cada canteiro, né, na proporção de 1 para 1. Ou seja, eu vou ter um membro dos trabalhadores eleito, vou ter um membro designado pelo empregador e os respectivos suplentes. Um suplente do empregador e um suplente eleito pelos empregados. Como montar uma CIPA com 4 participantes com apenas 2 empregados? Ué, não é isso que está me falando? Que se eu tiver um canteiro com menos de 70 empregados, que eu tenho que fazer uma CIPA centralizada, que a proporção vai ser de 1 para 1, mais suplentes, de grupo de a cada 50. E a partir do momento que 2 empregados já é um grupo de até 50 empregados. Como eu vou montar uma CIPA com 4 participantes com apenas 2 empregados? E aí? Também vamos tentar responder ao final desse nosso encontro. Vamos para o 1833.3. Gente, eu peço desculpas, tá? Muito provavelmente essa nossa videoaula 44 vai ser a videoaula mais cansativa, mas é importante para mostrar o porquê do entendimento daqui de Alagoas com relação ao CIPA na construção civil, que surge muita dúvida, tá? Então eu peço desculpas aí pela aula cansativa, está sendo cansativo para mim, tenho certeza que vai ser cansativo para vocês, mas é importante, ok? Mas no final eu apresento um quadro resumindo só rapidinho, que acredito que tenha ficado interessante, mas vamos lá. A empresa que possuir um ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 70 ou mais empregados em cada estabelecimento, ou seja, em cada canteiro, fica obrigada a organizar CIPA por estabelecimento, ou seja, por canteiro. Aí, sem maiores complicações. 1833.4. Ficam desobrigadas de constituir CIPA os canteiros de obra cuja construção não exceda 180 dias, devendo, para o atendimento do disposto neste item, ser constituída CIPA provisória, com eleição paritária de um membro efetivo e um suplente a cada grupo de 50 trabalhadores. Ou seja, até 50 empregados, 2 mais 2. De 51 a 100, 4 mais 4. De 101 a 150, 6 mais 6. Etc. E assim por diante. Né? Como é uma CIPA provisória, ela não vai ficar ligada àquele número de 70 empregados. Né? Ela vai ter uma paridade de 1 para 1 a cada grupo de 50 trabalhadores. Só que a gente volta naquele caso que a gente mencionou. 50 empregados eu vou precisar ter 2 mais 2. 2 representantes dos empregados, o eleito, né, o membro, mais o suplente, mais 2 designados pelo empregador, o membro mais o suplente. Como que eu faço isso num canteiro com 3 pessoas? E mais, cuja construção não exceda 180 dias. Se a gente for pensar numa primeira CIPA, você tem 30 dias do processo eleitoral e, a partir da ata de instalação, você tem 30 dias para treinar esse pessoal. Né? Ou seja, numa primeira CIPA, você tem, do início do processo eleitoral até o término do mandato, você tem uma liberdade de 60 dias. Como você vai fazer isso num canteiro, por exemplo, de 45 dias, com 3 empregados, como a gente já recebeu uma comunicação prévia aqui em Maceió? Uma empresa foi contratada para refazer o acesso ao estacionamento de um parque industrial daqui. Né? Era um canteiro, né? Entre aspas. Uma atividade da construção civil com 3 trabalhadores que ia durar 45 dias. Como que eu vou fazer uma CIPA provisória nesse caso? E aí? Também vamos tentar responder ao final desse nosso encontro. Gente, o subitem 5, 6 e 7 são bem tranquilos.
A simples leitura da NR18, nesse caso, nesses itens, vai acabar com qualquer dúvida que possa existir. Então é bem tranquilo esses itens, então a gente vai se ater ao que realmente interessa, que são subitens 1, 2, 3 e 4. Combinado? Só que o que diz a NR5 com relação à CIPA? Porque existe uma norma regulamentadora específica para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que ela diz? Ela diz para a gente o seguinte, que a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, até aí tudo bem, né? De acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ou seja, da NR5, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. Vamos por partes. O quadro 1 da NR5 me fala o quê? Ele me fala que para o grupo C18A você vai precisar ter uma CIPA paritária, né, de 3 efetivos e 3 suplentes para empregados e empregadores. Ou seja, 3 membros eleitos pelos trabalhadores, 3 suplentes, mais 3 efetivos designados pelo empregador, mais 3 suplentes. Beleza? É isso que está me dizendo o quadro 1 da NR5. Só que tem um asterisco aí embaixo. Nos grupos C18 e C18A, constituir CIPA por estabelecimento a partir de 70 trabalhadores e quando o estabelecimento possuir menos de 70 trabalhadores, observar o dimensionamento descrito na NR18, subitem 1833.1. Né? Ou seja, esse asterisco está me falando, tá, que para esses grupos a CIPA tem que ser a partir de 70 trabalhadores. E não a partir de 51, como está aí no quadro da NR5. Né? E, com menos de 70 trabalhadores, atender a NR18. É isso que está me dizendo o item 5.6 da NR5. Só que ele faz uma ressalva. Ele cria uma exceção. Que exceção é essa? São as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. Existe uma portaria número 24, de 27 de maio de 1999, que fala o seguinte, artigo 1º. O dimensionamento da CIPA das empresas constantes dos grupos C18 e C18A, são os grupos da construção, do quadro 1, anexo da portaria SSST número 8, de 23 de fevereiro de 99, que trata do agrupamento de setores econômicos pelo CNAE, observará o estabelecido pelo item 18.33 e seus subitens da NR18. Ou seja, o que esse artigo 1º está me dizendo? Que para grupos de trabalhadores, para grupo de até 50 trabalhadores, 1 para 1. Né? Um membro eleito pelos empregados, um membro designado pelo empregador e os respectivos suplentes. É isso que o artigo 1º está me dizendo. Artigo 2º. Nas situações não previstas no item 18.33 e seus subitens da NR18, o dimensionamento da CIPA observará o estabelecido no quadro 1 da NR5 da portaria 33 de 1983. Essa portaria de 99, gente, ela não foi revogada, não. Ela continua... ela me fugiu o termo jurídico, mas tipo assim, a vigência dela continua, tá? E o artigo 2º dela me fala o quê? Que nas situações não previstas no item 18.33, ou seja, naquelas situações em que eu não consigo formar essa CIPA paritária, né? Porque a NR18 ela não fraciona esses grupos com menos de 50 trabalhadores, né? Ou seja, 4, 5, 6, 10, 20 trabalhadores, isso não acontece. Então, o que o artigo 2º está me falando? Que, para nesses casos, eu utilizar a NR5 de 83. Gente, eu tinha 4 anos de idade. Vocês provavelmente, muitos dos que estão assistindo a videoaula 44, não tinham nem nascido ainda. Mas é esse quadro da NR5 que eu tenho que obedecer
para situações não previstas no item 18, 33 e seguintes da NR 18. E que quadro é esse? O quadro é esse aí. Ele faz tipo SESMIT, grau de risco e número de empregados. Tá? E número de empregados. O que interessa para a gente? O grau de risco 3, que é a construção civil. Olha o que ele me dá. Perdão. Ele me dá o seguinte, que de 20 a 50 eu tenho que ter um representante do empregador, um representante eleito pelos empregados, mais os suplentes. Opa! Agora já começa de 20 a 50. De 51 a 100, 2 e 2, mais os suplentes. Só que aí a gente já entra nos 70, que é estabelecido na NR 18. Então, eu vou ter o quê? Vamos dar um resumo da CIPA na indústria da construção. A partir de 70 empregados no canteiro, eu vou ter 3/3 eu e suplentes. Né? E seguintes, né? E configurações seguintes do quadro da NR5. A partir de 70 empregados no canteiro, eu vou ter 3 eleitos pelos trabalhadores, mais os suplentes, e 3 empregados designados pelo empregador, eu e suplentes. Isso aí vai de 70 a 80, depois de 81 a 100, 101 e etc. É seguir o quadro 1 da NR5. De 51 a 70 empregados no canteiro, eu vou ter 2/2, que é essa portaria 24 de 99. Ou seja, 2 membros eleitos pelos empregados, 2 membros designados pelo empregador, mais os suplentes. Ok? De 20 a 50 empregados no canteiro, 1 e 1, também de acordo com a portaria 24 de 99. Ou seja, de 20 a 50 empregados no canteiro, eu vou ter um empregado eleito pelos trabalhadores, um empregado designado pela empresa, pelo empregador, eu e suplentes, respectivos, ok? E até 19 empregados no canteiro, entra a figura do designado, que é o item 5.6.4 da NR5. Ou seja, até 19 empregados eu não faço uma eleição, né? Mas eu vou ter aquele empregado designado a cumprir com os objetivos da CIPA. É o que diz o item 5.64 da NR5. Pessoal, esse é o resumo da CIPA na construção civil que é adotado aqui no estado de Alagoas. Muito provavelmente, repito, no seu estado, o entendimento do corpo da auditoria da construção civil pode ser diferente, né? Mas, como essas portarias que foram apresentadas ainda estão em vigor, né, a gente usa esse entendimento. Até 19 empregados designado, de 20 a 50, 1 mais 1, né, eu e suplentes, de 51 a 70, 2 mais 2, 2 e 2, eu e suplentes, né, e a partir de 70, ou seja, de 71 em diante, obedecer o quadro 1 da NR5. Gente, é isso, tá? Mas não acabamos por aqui. Como assim? E a CIPA centralizada? E aquele negócio de menos 70 empregados na obra e fazer a reunião conjunta e ata única? Pessoal, aqui a gente não utiliza a CIPA centralizada. Por quê? Porque a gente entende que a CIPA, por estabelecimento, é mais favorável ao empregado do que a CIPA centralizada. O objetivo da CIPA centralizada é qual é? Para que todos os canteiros com menos de 70 trabalhadores tenham a noção do que acontece nos outros canteiros. É um ponto de partida até louvável, né? Só que a gente acha que não é o mais interessante. Por quê? Vamos sair da construção civil e vamos para o mercadinho de família. Vamos pensar o seguinte. Minha família resolve abrir um mercado de bairro, né? Meu pai fica no caixa, minha mãe fica no balcão, né? A minha esposa fica atendendo os clientes que entram no mercadinho e eu fico
fazendo contato com o fornecedor, né, buscando material, coisa que existe em todas as cidades desse país. Por que que o meu mercadinho familiar precisa saber o que se passa no maior distribuidor de alimentos da cidade? Não precisa, são realidades diferentes. Voltando para a construção civil, é a mesma coisa. Por que que o meu canteiro que está na fundação e tem, vamos lá, 10 empregados, precisa saber o que está se passando naquele canteiro que está no término da fachada, que tem 100 trabalhadores? Por mais que o objetivo seja louvável, a gente acredita que a CIPA, por estabelecimento, atende muito mais o trabalhador. E como as NRs elas estabelecem os requisitos mínimos, a gente entende que a CIPA, por canteiro, é um avanço no que diz respeito à CIPA centralizada. Por isso que aqui em Alagoas não se adota a CIPA centralizada. Terminamos por aqui. Tá? Mais de 20 minutos de videoaula, sei que foi bastante cansativo, tá? Peço desculpas novamente, tá, pessoal? E claro, no nosso blog sabinosst.blogspot.com vocês encontram todas essas portarias, esses quadros, tá? Deem um pause depois na videoaula no YouTube para anotar esse quadrinho que eu apresentei, ele está à disposição também no nosso blog, tá? E claro, fiquem à vontade para entrar em contato através do Orkut, através do Gmail, sabino.sst@gmail.com. Vocês me acham no Facebook também e no Twitter, Sabino SST, tudo junto. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, né? Claro, vai ter muita dúvida, evidentemente que o entendimento no seu estado pode ser diferente, mas repito e insisto, esse é o entendimento nosso aqui no estado de Alagoas com relação à CIPA na construção civil. Tá? Chegamos ao término da nossa videoaula, provavelmente a mais cansativa, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Pelos e-mails que eu venho recebendo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal, e tchau!